Oi, gente, aqui é Regiane Leitsky e hoje nós vamos falar sobre como organizar a bagunça mental, a nossa bagunça mental. A observação, ela é fundamental para nós cultivarmos uma mente disciplinada e organizada. É fundamental nós estarmos cientes do que nós permitimos influenciar os nossos pensamentos. A fase de observação da nossa mente, ela envolve prestar atenção aos estímulos sensoriais que afetam a nossa mente, tanto do ambiente externo quanto do nosso mundo interior. Através dos nossos 5 sentidos, então, nós podemos iniciar o processo de controlar esses pensamentos negativos que ficam na nossa mente, aumentando a nossa consciência sobre esse tipo de pensamento negativo. Então, você imagine em um ambiente relaxante, ouvindo uma música agradável, sentada numa cadeira confortável, com a essência de um aromatizador do ambiente, saboreando uma fruta. Então, este cenário ele ativa todos os seus sentidos, conectando o mundo externo ao seu mundo interior mental. E os sinais que influenciam a nossa mente, eles vêm tanto do ambiente quanto dos pensamentos mais profundos e das memórias inconscientes que nós temos. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você está percebendo através dos seus 5 sentidos? Agora, por exemplo, ouvindo esse vídeo. Você descreva, então, detalhadamente para você aumentar a consciência sobre o que entra em sua mente, o que sai da sua mente como pensamento. Como o cérebro ele processa essas informações envolvendo estruturas como o tálamo e os gânglios basais, que acabam enriquecendo e distribuem os dados recebidos, porque os nossos pensamentos eles funcionam através de redes de áreas cerebrais. E isso não acontece isoladamente. A informação recebida, ela desencadeia atividades complexas no cérebro, que podem trazer pensamentos e memórias do inconsciente para o consciente. E os pensamentos, eles não são apenas ideias, eles têm componentes emocionais que afetam como nós nos sentimos. Quando esses pensamentos eles emergem na consciência, as emoções associadas a esses pensamentos eles são sentidas. Então, a atitude que temos, seja ela positiva ou negativa, ela influencia o nosso comportamento e ela é perceptível pelos outros, ela é percebida pelos outros, afetando o nosso bem-estar mental e físico. E eu tenho mais uma pergunta. Qual é a natureza dos pensamentos que atualmente tem ocupado a sua mente consciente? Então, concentre-se nos sentimentos que eles provocam e descreva de como está a sua mente e corpo nesse momento. Quando você começa a entender, quando entendemos que as nossas atitudes ele têm um impacto significativo em nossa saúde mental e física, então é essencial destacar a importância de gerenciar os nossos pensamentos e emoções conscientemente. Olha só, o hipotálamo, ele atua como um regulador crítico no cérebro, influenciando a liberação de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, o glutamato, que são essenciais na formação de novas memórias. E ele é central no sistema endócrino, gerenciando funções vitais como fome, sede, temperatura corporal, as respostas emocionais. E ele desempenha um papel significativo na nossa saúde emocional e intelectual. E quando nós enfrentamos estresse, preocupações, o hipotálamo ele pode desencadear uma produção excessiva de substâncias químicas, neurotransmissores, resultando em desequilíbrio neuroquímico, perturbação dos pensamentos. Só que, por outro lado, quando nós mantemos uma atitude positiva, nós podemos promover a liberação de neurotransmissores que indicam paz, nos traz clareza de pensamento. E eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Os pensamentos dominantes em sua mente, eles te trazem paz ou eles têm trazido preocupação? Então observe a tensão em seu corpo. Como, por exemplo, a tensão que você sente nos ombros, ou se dá um aumento na adrenalina, batimento forte no coração. Então você tem controle sobre como os sinais externos e internos afetam o seu cérebro?
Porque informações novas ainda não foram fixadas no seu cérebro e podem ser aceitas ou rejeitadas antes de se tornarem parte da sua identidade, do seu ser. E esse processo decisório, ele é auxiliado por estruturas cerebrais como a amígdala, o hipocampo, que influenciam as nossas respostas emocionais e a formação das nossas memórias. E aí eu te pergunto novamente, você se considera, então, uma vítima ou um vencedor em relação aos pensamentos que têm emergido da sua mente diante dos sinais internos e externos sobre você mesmo? Porque a amígdala, ela é responsável pelas nossas respostas emocionais. E o tálamo, que atua como um hub de informação, eles são fundamentais na gestão de como nós processamos pensamentos e emoções. Eles interagem para regular como reagimos às informações recebidas e nos permite escolher racionalmente quais pensamentos aceitar ou rejeitar. E a pergunta, você sabia que você pode escolher aceitar ou rejeitar pensamentos que passam pela sua mente? O hipocampo, ele desempenha um papel chave na conversão de pensamentos temporários em memórias permanentes. Pensamentos tóxicos, eles podem induzir estresse e prejudicam o hipocampo, afetando negativamente a nossa capacidade de formar novas memórias positivas. Você quer que certas informações elas se tornem parte da sua identidade? Então lembre-se, pensamentos tóxicos não são apenas prejudiciais, mas também eles contribuem para o estresse nocivo, eles afetam adversamente o hipocampo e, por consequência disso, a memória e a saúde mental. E eu te pergunto, você consegue identificar o efeito do estresse, batimento cardíaco irregular, a descarga de adrenalina, sua tensão muscular, como resposta de pensamento tóxico em sua vida hoje? Então, quando nós fazemos observações, coletamos essas informações sobre os nossos processos mentais, isso representa etapas fundamentais do caminho para eliminar pensamentos tóxicos e maus hábitos na nossa vida. Ao entender como o hipotálamo e outras estruturas cerebrais, elas reagem aos estímulos emocionais, pensamentos, nós ganhamos insights valiosos sobre como o nosso cérebro processa informações e responde ao ambiente. E este conhecimento, ele destaca a importância de manter uma atitude mental positiva e também oferece uma base científica para práticas de autoobservação, autoconhecimento, controle mental. Então, a capacidade de você distinguir entre pensamentos temporários e aqueles que queremos incorporar ao nosso ser, nos dá poder sobre a nossa vida mental e emocional. A prática consciente de escolher quais pensamentos nutrir a nossa mente, quais rejeitar, pode ajudar a moldar nossas respostas emocionais, reduzir o estresse e promover uma sensação de paz interior. E esse processo de escolha consciente, ele é fortalecido pela compreensão de como a amígdala e o hipocampo, entre outras estruturas cerebrais, facilitam a formação de memórias e a gestão das emoções. Portanto, quando nós observamos, fazemos essa observação consciente e a coleta dessas informações sobre esses sinais que nós recebemos e como o nosso corpo e mente respondem a eles, é mais do que um exercício de autoconhecimento. É um passo, é o primeiro passo fundamental na jornada de desenvolver uma mente disciplinada e organizada, capaz de se libertar de pensamentos tóxicos e de maus hábitos. E ao aplicar esse conhecimento na prática diária como um primeiro passo para nós eliminarmos esses pensamentos tóxicos, nós podemos escolher ativamente caminhos mais saudáveis para os nossos pensamentos e emoções, cultivar um ambiente mental que favoreça o bem-estar e a realização pessoal. E este é o primeiro passo, então, para uma transformação profunda. E isso
nos permite viver vidas mais plenas e conscientes. Até o próximo vídeo, ao segundo passo.